existe um conflito entre os pensamentos de dois filósofos chamados Parmênides e Heráclito. E este conflito é que é fundamental, pois pode ser considerado o primeiro choque de ideias que ainda hoje tem força. Parmênides nasceu em Eleia, na Itália, por volta de 350 a.C. E a sua filosofia define que o ser é único, imutável, infinito e imóvel, sempre idêntico a si mesmo. Parmênides é considerado pelos historiadores da filosofia como o pensador do imobilismo universal. Foi um dos fundadores da escola eleática, deixou suas ideias filosóficas em poemas. O filósofo também defende que a aparência sensível do mundo não existe. Ele quer dizer que o nosso conhecimento sensitivo das coisas só nos dá uma ilusão do movimento, uma aparência, sendo que apenas o conhecimento intelectivo permite que se conceba a realidade como idêntica a si mesma. Já o pensador Heráclito de Éfeso, atualmente Turquia, nasceu em 540 a.C. na Grécia. Esse pensador abordou temas importantes como a metafísica, a ética, epistemologia e política, mas sua principal tese esteve em torno da ideia de que tudo flui. Ele influenciou grandes pensadores como Platão, Aristóteles, Nietzsche, Heidegger, entre outros. Concebeu a natureza como um todo racionalmente ordenado, num processo contínuo de transformação, constituindo uma única realidade. Heráclito também procurou um princípio comum às várias formas da matéria e identificou-o com o fogo. Neste vídeo, vamos abordar os conceitos e os pensamentos mais significativos dos filósofos, pontuando as diferenças entre eles. Beleza? Pô, diga aí como vai. Rapaz, eu estive aqui pensando nesse intervalo agora. Que confusão, né? Como é que pode dois filósofos serem considerados gêmeos opostos? Um diz que o ser é e o outro diz que o ser não é. É o devir. Como é que é isso, cara? Então, é um pouco complicado, mas é fácil. Então, pelo que eu pude entender da aula que o professor estava dando, né? Ainda falta concluir. Mas o pouco eu entendi é que o filósofo pré-socrático Heráclito, ele descendeu, né? Andrócles, que era o fundador de Éfeso, recusando posteriormente o governo da cidade para dedicar-se exclusivamente à reflexão filosófica. Então Heráclito caracterizava-se por seu temperamento altivo e solitário, né? Desprezou a questão da religião do vulgo. Heráclito é considerado o pai de todos os filósofos do devir, ou da mudança, né? Segundo Heráclito, o que existe não é o ser, mas o não ser, ou o devir, pois nenhum realmente há, a não ser a mudança. Este princípio do não ser é que evidencia-se pelos dados imediatos dos sentidos, é consagrado pelo pensamento heraclitiano pelas expressões: tudo marcha, tudo flui, não há nada fixo. O universo, nas palavras atribuídas a Heráclito, é como um grande rio, no qual ninguém pode banhar-se duas vezes neste mesmo rio, no qual ninguém, pois todas as coisas que estão sob constante mutação. Diante deste princípio da filosofia de Heráclito surge o dilema, né, segundo o qual admitir o ser é tornar impossível a mudança, porque o que está sujeito à mudança não pode vir nem do não ser, tampouco do ser. O que leva Heráclito a posicionar em favor dos dados dos sentidos, rejeitando a ideia de ser, admitindo somente a mudança. Se todas as coisas estão sob transformações, então todas as coisas, não obstante a perante diversidade dos fenômenos, são estruturalmente idênticas, o que leva à implicação do monismo da filosofia de Heráclito, semelhante a todos os chamados pré-socráticos. Então, Heráclito defendia como elemento primordial os cosmos, o fogo, elemento ao mesmo tempo mais sutil e mais ativo, caracterizado por sua mobilidade incessante. Por mediação, melhor dizendo, o fogo primordial, Heráclito pretende explicar todas as coisas. Então o fogo era o primordial. Por uma espécie de evolução, o fogo se transforma em ar,
o ar em água, a água em terra, e ao mesmo tempo, por um movimento intenso, a terra se transforma em água, a água em ar e o ar em fogo. Todas as coisas do universo, tanto os seres individuais como os diversos mundos, estão sujeitos a esta lei determinada, as quais reduzem-se à unidade para se expandirem na multiplicidade, que a evolução levará novamente à unidade. Essa evolução reporta-se a todos os acontecimentos, não somente do mundo da natureza, mas também na vida humana e social. Esta guerra cria a própria sociedade pela sua oposição, a sucessão indefinida de mortes aparentes, as quais são outros nascimentos, movimentos para cima e para baixo, segundo o logos interior feito de equivalência e da compensações. Agora eu não entendi muito sobre Parmênides. Você poderia entender alguma coisa e tudo mais? Em aula do professor Paulo, grande professor Paulo. No caso de Parmênides, é interessante que ele faz parte da escola eleata, e a escola eleata ela gira justamente em torno dessa questão da realidade que é una ou múltipla, se ela é estável ou dinâmica. Mas a grande novidade dessa escola, contudo, é a atribuição do uno, que abarca toda a multiplicidade dos seres absoluto e imutável. Então as questões filosóficas, elas se concentram na comparação entre o valor do conhecimento sensível e do conhecimento racional. E de suas reflexões, aí que resultou que o único conhecimento válido é aquele fornecido, pela razão. Então Parmênides, ele é um admirado com que, habitualmente velado, de repente se descortina a visibilidade pensante. Essa admiração conduz a uma viagem sem volta em direção à Aletheia. As moças, filhas do sol, que no prólogo do poema de Parmênides, guiam o carro até a morada da deusa reveladora da verdade, e aí vão tirando os véus da frente dos seus rostos. Somente a partir desse movimento, o iniciado poderá logo adiante perceber a viabilidade de um único caminho. O caminho necessário, o caminho do ser, pois só há ser. O não ser não é. E o não ser não há. Se fosse, ele seria. Então não se trata aqui de um mero artifício lógico. O que Parmênides descobre, admirado, é que não há como escapar ao ser. Se por acaso dizemos não ser relativamente a qualquer coisa que seja, isto só pode ser ilusão, pois o que assim é nomeado está já mergulhado na dimensão do ser. Então eu penso que no âmbito da filosofia, da física, ele se apresenta como um inovador radical, e em certo sentido, como um pensador revolucionário. A cosmologia transforma-se em uma ontologia, ciência que estuda o ser enquanto ser. Já estudamos isso em sala de aula. O objeto da metafísica é a substância. Seu poema era alegórico, na forma de apocalipse ófico, sendo o primeiro a utilizar a linguagem metrificada. Então, seus antecessores, eles escrevem em prosa, põem a doutrina do seu poema na boca de uma deusa, Então, lá no trecho que eu li agora, o trecho dizia assim: ele imagina ser levado à deusa por um carro puxado por velozes cavalos e em companhia das filhas do sol, alcançando primeiro o portão que leva às sendas da noite e do dia, convence a justiça severa guardiã a abri-lo e depois, ultrapassando a marca fatal, é guiado até a meta final. Então essa deusa, ela simboliza a verdade que se revela. Então eu estou vendo que essa conversa vai dar panos para as mangas. Vamos andando e a gente vai conversando. É verdade, vamos andando. Rapaz, agora eu saquei. Como é que pode dois grandes gênios da filosofia serem considerados gêmeos opostos por causa de um pequeno detalhe, Pois é. Detalhe pequeno, mas que faz uma grande diferença. Porque enquanto Heráclito vai dizer que o C é devir, Parmênides vai dizer que o C é constante. Olha, já está na hora da aula, vamos voltar, Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Bom, pessoal, vamos concluir a nossa aula.
Pelo que podemos perceber a partir da investigação ainda introdutória que aqui estivemos a comentar, Parmênides e Heráclito, ambos participam da mesma tradição de pensamento. Os dois anunciam que o permanecer invisível, que permanece invisível aos olhos dos homens na sua prática cotidiana, observando cada coisa em sua particularidade isolada, como se cada uma pudesse ser algo acabado e fixo. Esses dois pensadores operam num plano de inteligibilidade do princípio enquanto tal, para além da compreensão imediata do mundo comum. Parmênides e Heráclito estão em sintonia, na medida em que ambos denunciam o caráter ilusório da compreensão comum, constantemente cega ao que é aparentemente invisível. Justamente os conduzem a investigar a respeito da natureza. Não vemos como Parmênides via, que a verdade é que só há o ser, e não o ser absolutamente não há. Não percebemos que tudo o que nomeamos não ser já não é, e portanto, nesse sentido, o não ser é somente ilusão, e sendo assim, o movimento acontece que sempre supõe ao não ser. Essa ilusão não entendemos, que a totalidade é sempre o instante, não este ou aquele instante determinado, mas o instante, que por isso mesmo é imóvel, instantâneo. Só vemos todas as coisas em sua particularidade. Podemos mudar de figura. Não temos olhos para a necessária imobilidade parmenidiana do ser. Contudo, também como acontece com Heráclito, não vemos que a verdade é que só há a mesma conjuntura, a qual vive a partir da guerra diária, e que o particular, que se encontraria isolado das outras coisas em sua particularidade, e apenas é apenas ilusão. Só vemos cada coisa em sua particularidade, em sua condição aparentemente fixa. Não temos olhos para a conjuntura dinâmica ou a mobilidade heraclitiana. Como já foi dito, debatido aqui, o princípio enquanto tal, para além da compreensão imediata do homem comum, que se move os dois pensadores, os quais estivemos considerando, para o pleno exercício do pensamento em todas as suas atividades. Normalmente, se está simplesmente iludido. Se podemos vislumbrar, já em Parmênides e Heráclito, ela é explicitamente nomeada, ainda que varie a perspectiva deste, o qual denomina. Ao primeiro foca a identidade do ser, acusando a ilusão do movimento e do não ser. O segundo foca a transmutação do ser, acusando, por sua vez, a ilusão da particularidade e a rigidez. Ambos, porém, afirmam a unidade e a mesmicidade no princípio do ser. Assim, a aula acabou e a turma está liberada. Até a próxima.